Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, nós vamos falar sobre a presença feminina na tecnologia. Nós vamos falar de venda, vamos falar de carreira, de conselhos. Eu estou recebendo aqui a Deísa Romão, que é membro do Open Mind Brasil e é diretora de vendas da OutSystem. Ela vai falar um pouco sobre a sua carreira e vai ser um papo muito descontraído. Então se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, diretamente dos estúdios do Open Mind Brasil, eu estou recebendo convidados, né? Hoje é uma convidada que vai contar a sua história, vai falar dos seus desafios, mas aqui a gente sempre recebe pessoas de altíssimo nível. Afinal, esse podcast, que é o Open Mind Talks, ele é um canal de comunicação do Open Mind Brasil. Acho que a grande maioria aqui já vem acompanhando a gente há algum tempo, nós já estamos aí com mais de 50 episódios do nosso podcast, sempre trazendo conteúdo de altíssimo nível. Os Open Minders, né? Que é assim que a gente chama carinhosamente os membros do Open Mind, diretores e presidentes de grandes empresas, vem aqui em São Bernardo para que a gente grave podcast e compartilhe histórias inspiradoras, compartilhe aí a experiência dessas pessoas incríveis, né? Pessoas generosas, pessoas dispostas a ajudar o Brasil a crescer, a gerar empregos. Bom, eu sou Lúcio Júnior, eu sou o CEO e idealizador do Open Mind Brasil. O Open Mind, que é essa plataforma de networking de grandes executivos, né, que representam as maiores empresas do Brasil. Nesse mês agora de maio, nós completamos 4 anos de jornada, 4 anos juntos, 4 anos com o propósito da gente se ajudar. A gente se ajuda através do compartilhamento de conhecimento, aqui é um dos canais desse compartilhamento, e a gente se ajuda também compartilhando oportunidades. Mas, bom, o que é oportunidade, né? Oportunidade, para mim, às vezes não é a mesma oportunidade para você, depende do seu momento de vida e da sua visão. Mas nós sabemos que, através do relacionamento, nós conseguimos colher oportunidades, no mais plural sentido da palavra. Oportunidades relacionadas à empregabilidade, oportunidades de negócio, oportunidades do futuro da sua carreira, né, dos próximos passos de carreira. Muitos aqui, membros do Open Mind, querem se tornar conselheiros, querem se tornar mentores, palestrantes, enfim. Para que você conquiste esse próximo passo, nós sabemos que você vai precisar de aliados, né? Então aqui estamos falando de alianças, construir alianças fortes, é networking na essência aqui dentro do Open Mind Brasil. Faço um convite também para você que talvez ainda não conheça esse movimento Open Mind Brasil, dá uma pesquisada aí nas redes sociais, né? Aí no LinkedIn mesmo, a gente está transmitindo do LinkedIn para o LinkedIn, nós estamos transmitindo para o YouTube, está no Spotify também. Se você não conseguir assistir esse episódio todo, na hora que você estiver lá na esteira, na bike, você pode colocar o seu fone de ouvido e se conectar no Spotify, que esse episódio vai estar lá para você poder conferir. Mas eu te convido a pesquisar sobre o Open Mind, tem muito conteúdo interessante. E se você é um diretor, diretora, presidente de grandes empresas, vice-presidente de grande empresa e precisa se desenvolver, né? Colocou lá no seu PDI, eu preciso me relacionar mais com o mercado, eu preciso me abrir mais para o mercado, eu preciso fazer benchmark, eu preciso encontrar um ambiente plural, onde eu fale com executivos dos mais diversos segmentos de atividade, mineração, alimentação, bancos, aviação. O Open Mind é esse caminho, né? Então, o nosso site, ele é Open Mind Brasil, o Brasil se escreve com Z, tá? openmindbrasil.com. Aí você vai entrar lá, você vai ver vários depoimentos, vários eventos que a gente faz. Nós fazemos muitos eventos presenciais, eventos online, e você também pode se submeter, se candidatar a se tornar um Open Mind, né? Um Open Minder, né? Que é assim que a gente chama os membros aí da nossa rede.
E dentro dessa linha de eventos principalmente os presenciais, os nossos membros contam com um leque de mais de 30 eventos durante o ano, cada mês com um tema específico. Nós estamos no mês de maio. Mês de maio é dedicado à tecnologia. Nós fizemos um evento no início do mês em São Bernardo do Campo, onde a gente reuniu líderes para falar sobre transformação ágil. Foi um evento incrível, mentes inspiradoras, pessoas de alto nível compartilhando conhecimento, né? Nós vamos ter também eventos sobre tecnologia em Belo Horizonte no dia 22, né, em BH, e também no dia 28, novamente em São Paulo, onde vamos estar no restaurante Varanda, também reunindo um grupo seleto de executivos. Mês de junho é o mês da inteligência artificial, então, mais uma vez aí, vamos fazer uma série de eventos presenciais com esses líderes que fazem parte do Open Mind. Hoje, somos 850 membros. Então, se você tem interesse em destacar a sua empresa também, se a sua empresa quer participar patrocinando um evento nosso e tendo a sua marca associada ao Open Mind, procure um dos nossos gerentes ou pode me mandar uma mensagem diretamente que teremos o maior prazer em atender vocês. Quero aqui agradecer a alguns dos nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Quero agradecer a Cepa Mobility, a Cepa, que é uma multinacional conduzida aí pela Rosina Camarota, que dedica-se à prevenção de acidentes de trânsito. Quero agradecer a Localiza, um grande parceiro nosso. Quero agradecer também a Moves, uma grande empresa de tecnologia. E quero agradecer ao Fleury, o Laboratório Fleury, que vem apostando no Open Mind desde sempre. E eu não poderia deixar de esquecer também da TOTUS, né? Um abraço aí a todo o time da TOTUS São Paulo, ao pessoal aí de Large Enterprise, ao Cafaço e todo o seu time, por acreditar no poder das conexões aqui do Open Mind Brasil. Bom, pessoal, então eu quero dar início convidando você também a se inscrever na nossa página. Se você está assistindo aí pelo YouTube, se inscreve no nosso canal. Se você está assistindo aí do LinkedIn, também se inscreve na nossa página, porque tem muito conteúdo rico aqui sendo compartilhado. E se você puder também compartilhar essa live, a gente gosta, porque a gente quer impactar o maior número possível de pessoas e com a sua ajuda a gente vai conseguir fazer isso. Bom, pessoal, eu estou aqui hoje recebendo a Adeísa Romão. A Adeísa Romão é uma grande Open Minder, parceira, muito engajada com a gente e que ajuda também, colabora com o crescimento da nossa rede. Ela foi denominada embaixadora do Open Mind, não é à toa, porque ela acredita no poder das conexões e principalmente de como que o Open Mind pode ajudar mulheres, né, também executivas, a se desenvolverem através desse relacionamento e desse compartilhamento de conhecimento, né? Adeísa, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo aqui em São Bernardo para a gente poder bater esse papo. Eu que agradeço, Lúcio e todo o time aí da Open Mind. É uma honra estar aqui hoje tendo essa oportunidade de conversar com você, né, e com todos que nos ouvem. Eu sou a Adeísa Romão, sou mentora, sou conselheira, sou investidora de startups, investidora anjo de startups, e hoje eu estou como diretora de vendas da OutSystems Brasil. Eu fui a primeira funcionária da OutSystems aqui no Brasil, em 2020, em plena pandemia. E eu tenho muito orgulho, como você mencionou, de ser uma mulher em tecnologia há mais de 30 anos. Que, né, como que a minha história começou, né? Eu, desde sempre, eu sou formada em tecnologia da informação. Então, a tecnologia faz parte da minha vida desde o início e sempre segui nessa carreira, sendo que, ao longo dos anos, eu acabei direcionando mais para a parte de vendas em software house. Então, essa passagem por diversas empresas multinacionais e de grande influência, né, e de grande
colaboração com as empresas, né, eu tive a oportunidade de ter uma visão assim ampla e plural dos negócios. Então, eu comecei como técnica e depois eu passei para a área executiva, né, focada em vendas, em parcerias, mas sempre, Lúcio, sempre focada em pessoas, tecnologia e processos, né? Acho que depois a gente pode explorar um pouco mais disso, porque eu acho que esses 3 pilares, é meio clichê falar, né? Mas são pilares fundamentais que eu acredito que um não vive sem o outro, né? Então, acho que a gente pode explorar. E eu já passei, então, assim, a minha trajetória, passei pela BMC, pela IBM, pela ServiceNow, Cisco, passei pela Salesforce e, quando eu estava na Salesforce, eu fui convidada para abrir a operação da OutSystems Brasil. Então, eu engajei nessa jornada e de muito sucesso, a gente está crescendo. O que é interessante é você passar por empresas de diferentes portes, né? Então, de grandes empresas e de startups, para você ganhar todo esse conhecimento, essa visão mais plural de como funciona tanto uma empresa grande e uma empresa que está começando aí. Parabéns pelo seu currículo, né? A gente vê que você passou pelas chamadas Big Techs, né? Você teve IBM, Cisco, Salesforce. É um currículo realmente de destaque, ainda mais você tendo atuado em área comercial. A gente sabe o quanto que é pressão por resultados nessas empresas, né? Nessas Big Techs, na área de vendas. Como que você vê isso? Realmente é muita pressão? É desafiador? Lúcio, a gente, assim, o processo de vendas, como eu falei, né, a gente tem as metas, né, e há uns anos atrás a meta era anual, depois passou trimestral e hoje a gente vê que a meta é mensal, né? E aí realmente a pressão lá em pressão. Cima. Então, assim, não é mais você fazer o seu número no final do trimestre, e sim você manter aquele equilíbrio, né? De estar fazendo o número todo mês para você manter uma consistência, e né? Aí é um grande desafio, né, Adeísa? Porque muitas vezes o forecast, né, que é exatamente o timing aí da negociação, principalmente de key accounts, de grandes contas, como que é o que você lida, ele não se dá em 30 dias, né? Então, como equilibrar isso de você ter um funil de vendas com uma previsibilidade de resultado mensal, sendo que as negociações, muitas vezes, elas têm um forecast aí de 6 meses ou mais? Eu colocaria em 2 partes, né? A gente pensar no mercado privado e no mercado público, Lúcio, porque são mundos diferentes, né? O mercado privado, isso olhando ciclo de venda, né? A gente tem um ciclo mais rápido, vamos dizer. E o mercado público, ele tem um tempo maior, até pelo processo, você construir um edital, você justificar, você publicar. Então, isso aí é no mínimo de 6 a 9 meses. Né? E, às vezes, no privado, mesmo a gente falando de grandes empresas, você consegue, às vezes, num tempo menor. Agora, como vencer esse desafio? Né? Como você conseguir construir um forecast acurado, um forecast, né, porque as empresas, elas precisam disso, né? Porque previsão. É previsão. Você vai investir dependendo do resultado que você está tendo, né? Exatamente. Ou mudar de rota quando você percebe que não está indo legal, né? E eu acho que a parte chave disso é pipeline, né? A gente ouve muito falar nisso, esse funil de vendas. Então, assim, quanto mais pipeline você tiver, mais chance você vai ter de fazer seu número. Então, numa média no mercado, exige que você tenha pelo menos 3 vezes a sua cota. Então, você tenha 3 vezes o valor, né, em oportunidades. Então, se a sua cota é 1 milhão,
você tem que ter no mínimo 3 milhões. Mas aí você está falando de uma taxa de conversão de 30%, o que demanda duas coisas. Primeiro, você ser um profissional muito bem preparado para poder realizar essa venda consultiva. E segundo, estar numa empresa competitiva. Porque, Sim. Não sei se na sua visão, mas na minha visão, taxa de conversão de 30% é uma boa taxa de conversão, né? E é uma taxa, assim, como você falou, não deixa de ser agressiva, né? Porque você tem as variações, você tem uma margem de erro, mas eu acho que o fundamental é aí quando eu falo em processo, né, Lúcio? Eu acho que por mais que o vendedor, né, ele tenha, né, goste da coisa mais direta, mais mão na massa, né? Ele não quer ficar lá preenchendo o sistema, fazendo todos os passos. Mas a metodologia é extremamente importante. O processo de vendas, então, em todas as empresas que eu passei, a metodologia de vendas sempre foi muito forte. E eu trago isso para a minha vida toda, na minha carreira, porque você tem que... Não é só você abrir a oportunidade, você tem que qualificar. Então, para você qualificar uma oportunidade, você tem que fazer várias reuniões de discovery, você entender realmente aquele caso de uso é aderente à minha solução, é um caso de uso que está linkado à estratégia de negócio, que ele tem um resultado que ele vai atingir com um ganho, seja de receita, redução de custo, de risco, redução de custo. Esses são os principais que a gente vê no mercado. Então, você sempre, eu acho que o prazo, né, no ciclo de venda, quando você investe tempo, que eu não falo gasta tempo, quando você investe tempo nessa parte inicial, no discover, no planejamento, no entendimento da dor do cliente, né? Porque não adianta você, hoje em dia, não é como antes, que você tem um relacionamento, você vai lá, toma um café e negocia com um executivo. Você tem que provar realmente que aquela solução, você tem que ter um business case. E para você ter um business case, você tem que ter métricas que te levam que você vai conseguir provar que aquela solução vai trazer o resultado que a empresa está esperando. Né? Então... Mas, Adeísa, vamos voltar do início, que você falou aqui também para nós que você tem 30 anos no mercado de tecnologia. Há 30 anos atrás, a tecnologia ela estava chegando, né, à casa das pessoas, a tecnologia ela estava se tornando mais presente nas organizações. Então, eu queria que você contasse para mim como é que você começou, como que... Até mesmo nos dias de hoje, eu vejo que empresas como Salesforce, como IBM, Cisco, eles se esforçam para ter presença feminina, né? Porque se não fizerem isso, vai ser 100% de equipe masculina. A tecnologia é uma área originalmente masculina, né? E que hoje vem ganhando cada vez mais a presença de mulheres, de líderes como você. Mas há 30 anos atrás era um mercado quase que 100% masculino, né? E como que você conseguiu romper essa bolha, né? Ainda mais na área comercial, né? Eu vejo também duas coisas, que... A área comercial de vendas consultivas, ela é muito mais masculina do que feminina, né? A área de tecnologia, ela é muito mais masculina do que feminina. E a gente vem cada vez mais as empresas entendendo que precisam mudar esse cenário. Mas você rompeu uma bolha lá atrás. Aí como é que foi isso? Como que foi esse começo seu? Bom, o meu começo, como eu falei, eu comecei na área técnica, Lúcio. Então, eu fui analista de sistemas e, realmente, a tecnologia era linha de escada. Né? A internet, eu passei pelo bug do milênio em 2000. Então, assim, eu estava numa instituição financeira e foi um desafio enorme para você adequar todos os sistemas. Então, assim, naquela época,
nós tínhamos 2 mulheres para 10 homens na equipe, né? E 2 que tinham acabado de sair da faculdade, né? Então, isso nessa época foi um concurso que eu prestei, então não podia, no caso, no Estado, né? Esse banco você era uma funcionária pública? Pública, Ah, sim. Então eu fiz um concurso, entrei como analista. Qual banco que era? O Banespa. Banespa. Que nem existe mais. Então eu entrei como analista e dali todo o concurso que tinha, eu sempre me engajava, porque no Banespa tinha concursos internos para você promover. Então, assim, era aquele cargo e você tinha que ir, através de concurso, é que você subia. Então, isso eu acho que, de alguma forma, me ajudou, né? Porque não tinha tanto essa questão de mulher. Você passou no concurso, você está lá, né? E eu passei num concurso interno para montar o núcleo de processamento no interior de São Paulo, em Araraquara. Uhum. E aí eu já estava até casada, né, com meu marido, que também trabalhava no banco. Mas você é de São Paulo aqui mesmo? Eu sou mineira. Ah, você é mineira? Eu sou mineira, Lúcio. Mas você tem um sotaque de paulistano. Porque a vida toda eu morei no interior de São Paulo. Mas você é de onde, de Minas? Sul de Minas, Itanhandu. Ah, Itanhandu. Então eu estive por alguns anos em Araraquara, então por isso também esse sotaque. O seu sotaque é dessa região mesmo. Isso. E nesse núcleo de processamento eram 30 funcionários e 2 mulheres. Então eu trabalhava de madrugada, trabalhava de dia, eu trocava turno, né? Uhum. Tanto quanto era igual, tanto os homens quanto as mulheres. Sim. Então eu acho que nesse setor público isso de alguma forma me ajudou, mas não quer dizer que eu não tive, vamos dizer, desafios. Eu não coloco como preconceito, eu coloco como desafio, que eu tive que me impor, que eu tive que me posicionar, né? Porque sempre existiu, né, Lúcio, esse preconceito, né? Uhum. E eu acho que a minha dica é você ter uma postura, né? Você ganha tanto quanto o homem que está ali e você está fazendo o mesmo serviço que o homem que está ali. Então, você tem que exigir respeito. Se impor, né? Você tem que se impor, óbvio, com respeito, com dignidade, né? Eu acho que... E como é que você foi parar na área comercial? Aí, quando o banco foi privatizar, eu falei para o meu... Porque nós 2 dependíamos do banco. Eu falei, um tem que sair. E eu tinha feito pós-graduação, eu estava mais preparada, assim, Mas um tem que sair por quê? Por uma exigência do banco? Não, porque... Como a gente dependia da mesma fonte de renda, o risco era grande. A gente não sabia o que ia acontecer com a privatização, se iam ser, né, demitidos. Vocês fizeram um planejamento familiar, com base no planejamento profissional. Exato. Interessante. Aí a gente fez esse planejamento, combinamos o jogo, né? Então, assim, vou para o mercado. E foi quando eu tive a oportunidade, porque no Banespa eu implementei o Ctrl+M, que era uma das ferramentas carro-chefe da BMC. E eu mandei meu currículo e comecei como consultora. Então, eu implementava, era técnica. Dali, eu fui galgando, fui tendo oportunidades, né? E eu tenho muita facilidade, é uma coisa assim que é nato minha, é relacionamento. Lúcio, eu adoro me relacionar com as pessoas, adoro conhecer pessoas. Então, eu comecei a gerenciar projetos. E nisso, assim, quando eu vi, eu já estava negociando não só o serviço, mas a licença. E a equipe percebeu isso, né? Foi natural, então. Foi bem natural. Foram oportunidades. Eu acho que, assim, é o natural. Existe uma questão de você estar no lugar certo, na hora certa, mas eu acho que você tem sempre que fazer um pouco mais para você ser vista, né? Não é por ser mulher. Qualquer um. Eu acho que hoje no mercado
o padrão, você executar, né, a mesma coisa não é suficiente. Então, você tem sempre que dar um passo a mais. E eu, por essa facilidade, fui galgando, aí assumi a área de pré-vendas e depois eu assumi a área de canais, que aí venda indireta. Aí depois eu tive a oportunidade de... aí eu fui para a IBM, aí já fui na área comercial. Mas aí já me posicionei... Entre você sair do banco, do Banespa, e se tornar... e se consolidar na área comercial, né? Que eu acho que quando você foi para a IBM, você já estava ali consolidado. Foram quanto tempo? Foram 6 anos. 6 anos. 6 anos. Aí de lá para cá, eu já não saí mais da área comercial. Aí foi na IBM, na ServiceNow, na Cisco, na Salesforce e aí assim, tendo cargos de liderança também, atuei na América Latina, também como Sales Specialist. E eu acho que assim, a carreira e eu acho que o bichinho, né, da venda e tá, acho que no sangue, né, Lúcio? E você, assim, cada vez mais você vai aprendendo e entendendo a metodologia. Eu acho que é um conjunto, né, de essas habilidades que a gente fala do soft skill, né, que eu acho que é extremamente importante nessa área de vendas, e você ter metodologia e processo, porque não adianta você querer só vender um produto hoje sem mostrar o valor, como uma venda consultiva. Hoje não tem mais. Vamos lá. Hoje, aí a gente foi lá atrás para entender como que isso surgiu, mas agora vamos trazer para o dia de hoje, né? Você acha que uma pessoa que trabalha com venda de tecnologia, falando aí, se é que dá para definir isso, né? Em percentuais, a pessoa tem que ser meio técnica e meio relacional, meio vendas, meio vendedor mesmo? Ou você acha que o peso maior é da venda ou mais da parte técnica? Porque, na minha percepção, o que eu percebo é, muitas vezes, um desequilíbrio. No perfil dos profissionais que eu conheço de tecnologia, são majoritariamente perfis técnicos. Trabalham venda, perfis técnicos. Você vê que a pessoa ela tem um conhecimento operacional do sistema muito grande, mas que nem sempre tem aquela veia comercial mesmo, né? Aquele olhar de pessoa que você vê que busca oportunidades de negócio. Na sua visão aí, nos dias de hoje, não o perfil ideal para você, mas o que você percebe no mercado em relação aos seus colegas de venda? O que eu percebo, Lúcio, é que quanto mais, e eu não diria assim, esse perfil técnico que eu vejo, e até pela experiência nas empresas, você ter um conhecimento do negócio, você entender do negócio da empresa, não do software só que você está vendendo. Óbvio, isso é básico, você tem que conhecer o que você está vendendo. Se você não compra, você não vende. Essa, para mim, é chave. Mas eu acho que além de você ter uma base técnica, né, não só de vendas, mas ter um conhecimento... E quando a gente fala em tecnologia, é muito amplo, né, Lúcio? Então, você não pode dizer assim, eu conheço tecnologia. Qual tecnologia? Qual área? Né? É rede, é inteligência artificial, é hardware, é software, é o quê? Então, é muito amplo para você... Segurança, cibernética. Exato. Então, não dá para você conhecer tudo, mas você tem que ter uma base para você... Hoje, CIOs, os executivos, eles têm um conhecimento, uma base, mesmo que seja genérica, mas tem. Então, para você vender, você tem que conhecer um pouco tecnicamente, eu acho, ter uma base técnica, mas principalmente essa consultoria, entender do negócio. Então, estudar antes de você conversar com um prospect, né? Você entender o negócio, falar a língua. Então, por isso, muitas empresas hoje eu vejo que estão verticalizando.
as empresas de software, elas têm a vertical financeira, tem a vertical de telco, tem a vertical de seguros, agronegócio, né, varejo. Por quê? Porque são pitches diferentes. São termos específicos que você vai usar e que você tem que entender do negócio para realmente você falar, poxa, a minha solução, nesse caso de uso aqui, ele não vai ter valor, ou não, nesse caso de uso, ela é muito melhor do que a outra. Mas se você não conhece do negócio daquela vertical, fica difícil. A mesma coisa setor público, né? É uma vertical que exige conhecimento não só do governo, das leis, do processo. 666, né? Hoje agora é 14133, né? Então é muito dinâmico. Então eu acho que isso, para mim, não é só o técnico. Eu acho que você tem que ter essa base técnica, tem que ter conhecimento do negócio, da vertical, ter soft skills, porque você lida com pessoas. Isso é legal que você falou sobre a verticalização, né? Uhum. Então, quando uma empresa, por exemplo, uma Big Tech vai contratar a área comercial, ele tem as suas verticais de negócio e por vertical de negócio, ele precisa ter os seus especialistas, né, nesse tema. Mas você vai trazer um cara do agro, que ele domina o agro, muitas vezes esse cara não domina a tecnologia, por exemplo. Então, é mais fácil você ensinar a pessoa sobre tecnologia ou ensinar a pessoa sobre o agro? O que as empresas fazem? Ou eles estão encontrando profissionais prontos já que entendam das duas coisas? Vamos pensar assim, agro, principalmente tecnologia em agronegócio, é uma coisa que tem crescido nos últimos anos, né? No setor financeiro, ela já é parte há muito tempo. Então, um profissional pensando numa contratação de um executivo de vendas, eu acho que agro, e aí dentro das verticais, você tem verticais bem específicas, né? O caso do agro, o financeiro. Saúde é muito específica. Muito específica. Você tem certificações, você tem uma série de regulamentações, né? Energia também. Logística. Então, é importante você conhecer, mas eu acho assim, o negócio você consegue estudar, né? Você consegue entender. Óbvio que você não vai saber mais do que quem está lá na ponta, né? Quem está dentro do negócio, ele sabe as regras dele. Agora, na venda, eu acho que quando você vai procurar um profissional, é importante você saber o background. Se ele é mais técnico, puramente técnico, provavelmente ele não vai ter os skills, os soft skills, porque o técnico tem são perfis diferentes. Porque aí o técnico, se você traz uma pessoa extremamente técnica, e você coloca, por exemplo, ele nesse cenário de metas mensais de vendas, você começa a ter questões até ligadas à saúde mental. Sim, né? Com certeza. A pessoa nunca teve aquela experiência de lidar com venda, mas ela tem uma experiência na parte técnica da área, na parte técnica da tecnologia, mas nunca trabalhou com venda, persuasão, acompanhamento, relacionamento, né? Então eu acho que a gente deve estar com algumas empresas de tecnologia aí, com pessoas bem pressionadas. Né? Essa parte, a pressão ela sempre existiu, né, Lúcio? Mas eu acho que hoje em dia, né, até pelo cenário econômico que a gente tem vivido, né, não só Brasil, mas globalmente, essa pressão ainda aumenta muito mais, né? É resultado, é controle de custos, né? É P&L, tudo isso você tem que estar ali colaborando e contribuindo, né? Só que você pensar como você falou, na saúde mental, eu acho que hoje, mais do que há uns anos atrás, esse impacto está muito grande. Então, você ter essa contratação
pensando no perfil correto para a área, para vendas, ou para ser um pré-vendas, que não tem aquela cota como o vendedor tem, né? Ou um técnico de implementação, né? De professional service, são perfis diferentes. Porque você lidar com a pressão, e não quer dizer que um técnico, um pré-venda, não possa virar um vendedor. Eu fui pré-venda e eu virei vendedora. Mas eu acho que essa parte do skill, né, de você saber lidar, ter a saúde emocional, né, você ter um controle, porque vai ter pressão, você vai ter não, você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita disciplina, né? Então, tudo isso exige. E exige do seu emocional, porque você tem que lidar, e a curiosidade, porque enquanto você está fazendo número, né, tudo está lindo. E a hora que não veio o número? Então, você tem que lidar com isso. E aí você não tem o número, não está executando, mas você tem um bom pipeline, também é aceitável, né? Porque você está trabalhando para gerar negócios. Porque o funil de venda ele te permite você ter previsibilidade, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho como identificar que a Deísa teve um mês com menor resultado, mas eu sei que no mês que vem você vai arrebentar, né? Porque o funil tá todo ali e agora realmente a ansiedade ela bate quando você não tem resultado e a gente olha para o seu funil e fala, Deísa, e aí? Inclusive eu queria te perguntar, você tendo metas mensais, né, ou já está acostumada com isso, porque o cenário agora das empresas de tecnologia são de metas mensais, quando chega na última semana do mês você fica muito ansiosa? A gente fica, acho que todo dia, né, Lúcio? Mas eu acho que assim, e a gente busca, e até toda a nossa diretoria, os executivos, busca. Vamos tentar antecipar, né? Vamos tentar trazer para a penúltima semana do mês. Porque um negócio que é para fechar naquele mês, ele não começou agora. Ele começou há meses atrás. Então, você tem que estar já no final do processo. Você tem que estar assinando o contrato e tem que calcular todos os riscos imprevistos para aquilo não acontecer. O que você tem que fazer? Você tem que fazer aquele... tempo reverso. Mas né? Os seus contratos ficam para a última semana do mês? Já ficaram. Já ficaram para 31 de dezembro. Mas eu queria que nessa mesa aqui também, em algum momento, em algum dia nós vamos ter uma pessoa da área comercial igual você e uma pessoa da área de compras do outro lado. Seria muito legal. Né? Você sabe por quê? E um CFO também. Seria muito legal. Eu sou natural também de área comercial e marketing. Né? Trabalhei durante toda a minha vida com vendas consultivas, vendas de serviços. E esse sempre foi um fenômeno que eu tentei entender. Por que os contratos eles ficam sempre para o último dia do mês? E não é para o último dia, não. É para o último dia, muitas vezes, para a última hora do mês. E tem também um fator que contribui para isso, que não é a única explicação, é que muitas vezes isso é estratégico. Isso que eu ia te falar. Isso é estratégico de compras, essa situação. Por quê? A questão de compra e venda das organizações é um jogo estratégico. Né? As empresas querem ter relações sustentáveis com seus fornecedores, né? Mas ele quer... digamos assim, um produto que você vende a 100 mil reais, né, aquele produto, ele sabe que a primeira coisa que ele tenta descobrir qual é a sua margem. Né? A sua margem vai até quanto? Vai até 80 para que você seja saudável nessa negociação. E ele também começa a estudar todos os elementos dessa negociação, como, por exemplo, o tempo. E ele sabe que você tem uma meta mensal. Ele sabe que a sua empresa mudou de meta anual para meta semestral para meta mensal. Então, ele sabe que no último dia do mês que você precisa bater meta, você está muito mais disposta a negociar. Né? Concordo plenamente, Lúcio. Eu acho que isso existe tanto do lado de compras como também do lado de vendas. Porque
uma coisa que nesse jogo, né? Porque é um jogo, uma estratégia, um jogo de xadrez. Se eu estou com o meu número já fechado do mês, vamos dizer, ou do quarter, eu não estou com apetite para negociar. É uma aposta, né? Você entendeu? É. Então, do mesmo jeito, ele também não sabe como é que estão os meus números. E muitas vezes, aquela condição é para aquele mês, e às vezes está super interessante, mas eu não, assim, para mim não vai fazer, vamos dizer, não faria diferença em termos de número. Não estou dizendo que tem esses casos, né? E aí eu não vou ceder a uma pressão, concorda? Mas você tem toda a razão que a gente falou de xadrez, agora vamos para o baralho, né? Mas você não sabe quais as cartas que estão na minha mão. Só que o seu comportamento diz como que você está. Body language. Né? Então, por exemplo, vamos deixar para ver o que vai acontecer no final do mês. É um risco? É. Só que às vésperas do fechamento do mês, quando virou a segunda quinzena, a Deísa Romão já me ligou 5 vezes. 5 vezes. E eu propositadamente não atendi. E eu percebi que ela começou a ficar ansiosa. E a ansiedade dela me diz que esse mês ela vai estar muito disposta a negociar. Então, essa maturidade de negociação, né? Como eu, como você, né? Você tem 30 anos de mercado, eu tenho 25 anos aí de mercado também em vendas, que faz muita diferença entre a empresa, por exemplo, garantir o seu resultado, fechar um contrato, ou fechar até um contrato saudável até aquele no desespero, que precisa bater meta. Exatamente. E aí eu entro num outro ponto, uma outra pergunta que eu te faço aqui, que é o seguinte: eu estou vendo um movimento, principalmente nas áreas comerciais, das empresas de tecnologia recrutarem pessoas que são de vendas, mas pessoas mais maduras, acima de 50 anos, né? Mas que são de vendas e não necessariamente são de tecnologia, né? Por quê? Com qual pretexto? Né? E com qual lógica disso? Poxa, uma pessoa que tem mais de 50 anos, ela tem muita bagagem, ela tem muita experiência, muito relacionamento com o mercado, né? Então esse é o principal. E tecnologia e o produto da OutSystem, a gente ensina ela. Né? E eu acrescentaria mais uma experiência e relacionamento eu não consigo colocar na pessoa. E eu acrescentaria a inteligência emocional, porque isso não vou dizer que é regra, mas quanto mais maduro você é, Lúcio, você tem mais experiência, você tem mais vivência daquilo, né? Você vai ter mais jogo de cintura e você sabe jogar, incluindo essa questão. Então, assim, eu não vou te ligar 5 vezes no mês, mesmo se eu estiver precisando, você entendeu? Por quê? Porque eu sei que vai dar essa conotação que eu estou desesperada. Mas uma pessoa que não tem essa experiência, ele vai ligar 10 vezes. Você entendeu? E aí essa pessoa vai provocar que uma pessoa que tem a sua patente, né, lá na OutSystem, uma diretora de vendas, né, de repente ela seja vista no cliente como qualquer uma. E por que você tem essa patente? Porque a gente quer que você seja, aqui na empresa, a pessoa que resolve, que tem a caneta para poder resolver e ser vista pelos nossos clientes como, poxa, se chegou a Deísa aqui, chegou a pessoa que resolve. Mas você começa a ter uma postura júnior, né? As pessoas entendem, poxa, não é a que resolve, né? Então, e às vezes eu começo até a querer te escalar, né? Opa. Deísa, eu gostaria na próxima reunião aqui que você trouxesse o seu VP. O seu VP ou a presidente da empresa. Já senti que você não é a pessoa que pode trazer. Agora, esses são os desafios, né? Essa maturidade que você tem por ter passado em grandes organizações, IBM, Cisco, Salesforce. Quero até aproveitar aqui a nossa audiência
E dizer que nós estamos aqui com a Deísa Romão, ela é diretora de vendas aí da OutSystem, uma pessoa que teve passagens por IBM, Cisco, Salesforce, dentre outras grandes organizações, e nós estamos falando aqui exatamente dos desafios de uma mulher na área de tecnologia e na área de vendas. E também o desafio de uma pessoa que atravessou algumas décadas e viveu todas as etapas de transformação digital. Então, mudanças, né? Então, se você está curtindo aí esse podcast aí, convido você a compartilhar esse conteúdo, porque a gente quer chegar no maior número possível de pessoas. Porque imagino que alguns de vocês estão se identificando com isso, estão se identificando com essa história, com esses desafios, né? A gente está chegando aí próximo do final do mês, então bate aquela ansiedade, mas você precisa entender que isso acontece aí com todo mundo. Vamos falar então do próximo passo aí na carreira dos executivos, né? Eu vejo que muitos executivos como você, que já alcançaram posições de destaque em grandes organizações e que adquiriram muito conhecimento, estão contribuindo também para que outras pessoas se desenvolvam, outras organizações também se desenvolvam através de mentorias, através de palestras, através de conselhos, né? Hoje no Open Mind, a gente tem quase 1.000 membros e eu converso com cada um deles e essas palavras aparecem muito, né? Adeísa, como que você utiliza esse conhecimento ou pensa em utilizar esse conhecimento também para devolver à sociedade aí um pouco do que você também adquiriu, né? Como que você contribui aí para o desenvolvimento de outros líderes? É bem importante essa pergunta, Lúcio, porque como a gente vem conversando aqui, né, são mais de 30 anos de experiência em tecnologia e principalmente em vendas. E chega um momento, né, na carreira da gente, até de vida mesmo, que você começa a avaliar o que você tem de legado, né, o que você construiu, o que você pode devolver para a sociedade, contribuir com não só com outras mulheres, mas com pessoas que estejam iniciando a carreira, né? Eu acho, e como eu gosto demais dessa parte de relacionamento, de comunicação, eu acho que, para mim, eu vejo um futuro assim, muito promissor. Inclusive, um dos motivos de eu ter entrado para a Open Mind é para ampliar, né, a minha rede de relacionamentos. Então, faz quase um ano que eu estou na rede Open Mind, né? Até agradeço a Mônica Lau. A Mônica, é verdade. Um grande abraço aí para a Mônica. Que foi quem me apresentou vocês, né? E é uma rede que realmente eu, não só como embaixadora, mas eu gosto muito de divulgar, porque são pessoas de altíssimo nível aqui e que não só assim eu posso compartilhar, como eu também recebo mentorias, recebo conselhos, né, de carreira e até de próximos passos. E uma das ações que eu fiz para isso, para me entender um pouco mais como funciona esse mundo de conselheiros, eu fiz, né, como você sabe, primeira formação de conselheiros aqui da Open Mind, juntamente com a GoNew. Foi um curso, a gente ainda está, né, que agora está na parte prática. Então, foi um curso extremamente rico, com pessoas, professores, e em alguns momentos até mistura, né, quem é o professor e quem é o aluno, por tanto conhecimento e bagagem, né, experiência que os membros têm. Então, está sendo muito importante, porque eu acho que dessa forma você pode profissionalizar, até entender, né, a abrangência do que é um conselho e como você pode trabalhar isso trazendo mais conhecimento para as pessoas que estão começando a carreira, né? E nesse sentido eu já venho também fazendo mentoria, né? Eu tenho 2 mulheres que eu atuo como mentora,
pensando, né, elas estão montando uma empresa, então ajudando, né, com o meu conhecimento, como estruturar, principalmente processos de vendas, né, a metodologia, os contratos, né? Então tem sido uma experiência bem legal e é numa área que não tem nada a ver com a minha formação, é na área farmacêutica, então também estou aprendendo muito. Isso é legal, é uma troca, né? É Mentoria troca. sempre é uma troca. Sempre, você está sempre aprendendo, né? E conhecendo novos processos, novas pessoas, né? Então isso tem sido muito rico. E eu acho que o executivo, né, chega num determinado ponto, porque por mais que eu tenha mais de 30 anos, eu não penso em parar, né? Eu tenho muita energia, eu quero construir ainda mais e colaborar mais com as pessoas. Então, acho que esse caminho, né, de conselho, de mentoria, de investimento em startups, eu acho que isso proporciona essa troca e esse futuro, aí, esse conhecimento. Bom, Deise, a gente está chegando próximo aqui ao final do nosso podcast e uma conversa muito agradável, uma conversa bastante interessante, voltada aí para vendas, voltado para tecnologia, voltado para a questão feminina, né, de equidade. Mas eu queria agora que você falasse um pouco também, você já deu alguns pontos sobre isso, mas eu queria que você falasse sobre a importância do networking na sua vida, né? De 30 anos de carreira até nos dias de hoje e também para os próximos passos aí. Na sua... 30? Exatamente, dos 30 até agora e dos próximos 30, como que você estrutura o seu networking? Bom, eu antes, né, assim, desde o início, como eu tenho muita facilidade, sou geminiana, então tenho muita facilidade em me comunicar, e é uma coisa nata, assim, que eu gosto, Lúcia. Então, eu procuro, assim, sempre que tem eventos presenciais, a gente teve aí um desafio enorme durante a pandemia, né, de estar se falando e pessoas que eu fiquei 3 anos trabalhando remoto e fui conhecer pessoalmente há pouco tempo, né? Então, tudo isso foi um aprendizado também, acho que foi um desafio, mas também como você se relacionar naquele período e criar novos relacionamentos virtualmente, né? Eu acho que isso também trouxe um diferencial, aí, um desafio importante, mas E assim, voltando ao ponto, assim, como eu construí a minha rede, né? Como eu sempre trabalhei com vendas, você tem que ter essa, vou usar um termo aqui, cara de pau, né? De se apresentar, de adicionar uma pessoa no LinkedIn que você não conhece, óbvio, né? Você tentar passar uma mensagem, qual o objetivo de você querer fazer parte da rede dessa pessoa, né? E não só pedir, mas oferecer o que você pode colaborar. Então, eu sempre busquei via LinkedIn, via eventos e famílias, né? Famílias, amigos, um te apresenta para outro. Então, eu sempre construí muito eu sempre dei muito foco para construir esse networking. E com a Open Mind, e aí não estou fazendo aqui uma propaganda, mas é real, Lúcio, eu acho que os membros, né, são de um nível altíssimo, então você consegue, e são pessoas assim que estão no mesmo intuito, né, de colaborar, de construir, de se relacionar, então tem sido mais gratificante ainda e tem crescido muito a minha rede. E eu costumo, assim, todo membro que entra no Open Mind, ou que eu participo sempre dos shake hands, né, porque eu acho que é um momento de você se aproximar mais. E, com isso, a minha rede tem crescido muito. Hoje eu tenho aí quase 4.500 relacionamentos no LinkedIn. E
E o nosso dia a dia, né, de vendas, de relacionamento, que um amigo conhece uma outra pessoa e assim a gente vai crescendo, né? Então, isso é uma dica que eu acho que, por mais que, né, hoje a evolução, a venda, ela é consultiva, sim, ela exige que você conheça, mas são pessoas. Então, se você não souber se relacionar, se você não criar um rapport, se você não tiver uma escuta ativa, que eu acho que hoje em dia isso muitas pessoas querem falar, mas não querem ouvir, né? Então, acho que quando você se predispõe a realmente ouvir a pessoa e ser conselheira, ser mentora ou até ajudar, eu acho que isso abre portas. Adeísa, isso para mim fica muito evidente em você, né? Que você é uma pessoa de relacionamento, que você é uma pessoa de vendas, que você é uma pessoa de comunicação. Então, meus parabéns pela sua história, meus parabéns aí pelo sucesso que você tem na sua carreira até aqui e a sua visão também de futuro, né? E também a sua generosidade de compartilhar conhecimento, de desenvolver novas líderes, né? Principalmente mulheres, né? A gente quer cada vez mais a mulher inserida em mercados que outrora eram exclusivos ou dominados aí por homens. Então, parabéns por romper barreiras também. Então, obrigado pela sua presença aqui, foi uma conversa muito agradável, né? Espero que o nosso público aí também tenha gostado desse podcast e a gente prepara tudo isso aqui com muito carinho para vocês, né? A gente quer, de alguma maneira, que histórias como essa da Adeísa te inspirem e você identifique ali pontos de conexão e identifique ali similaridades no seu dia a dia e entenda como que outras pessoas, outras grandes executivos como a Adeísa enfrentam esses desafios. Adeísa, muito obrigado. Espero que você tenha gostado aqui do Open Mind Talks. Muito. Eu que agradeço a oportunidade, Lúcio. Eu acho que sempre é bom contribuir aí, estar presente aqui com vocês. E para o pessoal que nos escutou ou escuta, estou à disposição se quiserem bater um papo, as mulheres quiserem ter algumas dicas, estou à disposição. Depois a gente vai compartilhar meu LinkedIn, né? Então, estou à disposição. Muito obrigada. Bom, pessoal, então é isso aí. A gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior.